queridos, tudo bem? Estamos estudando o livro Anos de Chumbo e Outros Contos de Chico Buarque. Agora vamos ao conto 2. Aqui no canal você vai encontrar um videozinho simples sobre cada um dos contos. Assista, confira e depois vá correndo ler o texto original. Vamos ao segundo conto, então? O segundo conto é O Passaporte. O narrador é em terceira pessoa. Os personagens são o grande artista, não sabemos o nome desse grande artista. É esse grande artista que vai ao aeroporto Tom Jobim pegar um voo com destino a Paris. E esse grande artista, ele vai encontrar algumas pessoas nesse episódio. As mais importantes são um casal de namorados, um playboy com quem ele se irrita um pouco, que usa uma jaqueta de camurça, tem mais ou menos uns 40 anos, a esposa, né, a mulher desse playboy, que tem um salto fino, faz muitas compras no free shop, tem muitas bolsas, e um homem que ele acha que é francês. Esses são os personagens mais importantes. O espaço, né, é o Rio de Janeiro, é o aeroporto, e esse grande artista, ele chega para embarcar. Ele vai pegar o voo 443 da Air France com destino a Paris. É tarde, está lá no aeroporto, antes de tomar as providências necessárias, ele tem pouca bagagem, é um homem muito acostumado a viajar, está com o passaporte e o cartão de embarque na mão, mas vai ao banheiro. E aí que começa a história. Vamos conferir esse comecinho? Diz assim: o grande artista chegou ao aeroporto Tom Jobim em boa hora, com a mala de mão e nada para despachar. Só perdeu algum tempo na polícia, porque havia um problema com o chip do passaporte e foi preciso chamar um supervisor que o liberasse. No saguão, foi compelido a seguir pelos meandros do free shop, que ele estava acostumado a atravessar acompanhando o fluxo dos passageiros. Naquela hora da tarde, porém, com poucas partidas internacionais, era escasso o movimento no terminal e redundante a iluminação nas lojas quase às moscas. Então, tem pouca gente no aeroporto, ele está ali esperando o horário de viajar, decide ir ao banheiro antes. Depois de entrar por engano numa loja de produtos eletrônicos, sentiu um aperto na bexiga e distinguiu a custo a indicação do WC entre tantos letreiros. No banheiro só havia 2 mictórios, ambos ocupados. E o grande artista correu para se aliviar na latrina de uma cabine. Certo. E aí ele sai dali, passa por um homem na saída do banheiro, a quem ele não dá muita atenção, e já vai fazendo seus planos. Quais são os seus planos? Entrar logo no avião, na cadeira que ele reservou, colocar uns ansiolíticos na boca e apagar e dormir para chegar rapidamente ao seu destino. E é pensando nisso que ele sai do banheiro e começa a andar. O percurso é grande, ele vai pegar uma esteira, existem algumas pessoas na sua frente e ele está ali, né, percorrendo aquele trajeto na esteira. Mais à frente, ele vê que algumas pessoas estão perto dele e ele observa um casal de namorados à sua frente. Um casal muito enamorado, o rapaz muito carinhoso com a moça, e ele está segurando o passaporte novinho e chega a acariciar a ponta do nariz da moça com o passaporte. E o grande artista, né, ali na esteira, esperando acabar o percurso, observando aquela cena, na hora que ele vê isso, ele pensa: ih, cadê meu passaporte? E ele tem um sobressalto. Eu estava segurando agorinha mesmo o passaporte e o cartão de embarque. Eu
tenho certeza de que eles estavam na minha mão. Chega a apalpar os bolsos, olhar para a pequena bagagem que ele tem, mas ele fala, pessoa experiente não iria guardar esses documentos que serão usados em breve. Eu estava com eles na mão. E cadê meu passaporte? E nesse sobressalto, ele começa a ficar muito preocupado. Como é que uma pessoa embarca sem passaporte? Não tem como, gente. Principalmente se é com o destino que ele tem para Paris. Aí corta a cena da narrativa e nós vamos lá para o banheiro. Quando nós chegamos ao banheiro, encontramos a seguinte situação. Ele não podia adivinhar que naquele instante um curioso abria um passaporte abandonado junto com o cartão de embarque na bancada da pia do banheiro. O indivíduo mal acreditou ao ver no documento o nome e as fuças do grande artista que ele mais detestava. De imediato, detestou a ideia de que a celebridade fosse tomar champanhe em Paris, viajando no mesmo avião que ele. Pressentindo que o canalha voltaria ao banheiro a qualquer momento, num reflexo, atirou passaporte e cartão na lixeira embutida na pia. As outras 3 ou 4 pessoas que estavam por perto não haveriam de ter notado seu gesto, pois num banheiro masculino ninguém se olha. Então o indivíduo puxou do toalheiro uma folha de papel toalha para se assoar com força e a enfiou na lixeira. Não contente, arrancou mais um bocado de papel, protegeu a mão, arregaçou a manga e atochou o lixo no intuito de afundar mais e mais o passaporte. Não se privou de escarrar em cima da maçaroca. Gente, o homem que achou o passaporte perdido no banheiro abriu, viu a foto, viu o nome, viu que era do grande artista, só que essa pessoa tinha horror desse grande artista. Grandes artistas, gente, tem muitos fãs, mas também tem muitas pessoas que dele não gostam, né? E aí, o que acontece? É isso que aconteceu com o nosso personagem. Esse homem que achou o passaporte detestava o grande artista. Por que motivo? Não sabemos. Divergências. Divergências artísticas, divergências políticas, não sabemos. Mas o homem detestava. Então, o que ele fez? Não foi até o Achados e Perdidos para devolver o documento perdido. Ele simplesmente pegou o documento, o passaporte, o cartão de embarque, enfiou na lixeira, botou lá no fundo, botou um monte de sujeira em cima e saiu do banheiro como se nada tivesse acontecido. Vejam bem a situação. O grande artista, que acabou de perceber que perdeu os seus documentos, volta, faz o percurso inverso. Lembra que ele estava indo na esteira em direção ao terminal de embarque? Ele começa a fazer o percurso inverso. E aí vai desesperado voltando, que ele fala, o último lugar que eu fui, qual? Banheiro. Então eu vou voltar lá no banheiro para procurar, né? Será que eu não deixei em cima da pia? Sei lá, em algum canto? E ele retorna ao banheiro. Quando ele retorna ao banheiro, ele não encontra nada. Quando ele retorna ao banheiro, vamos ver o que acontece. Pelo menos não era longo o trajeto de volta que o artista rastreou cabisbaixo, esquadrinhando o piso de granito e 3 segmentos de esteira. Na entrada do banheiro, teve de se desviar de um sujeito ali plantado, um homem bronzeado dos seus 40 anos, com jaqueta de camurça e ares de playboy, que o encarou com aquela expressão hostil a que ele vinha se habituando nos últimos tempos. Como o mundo parecia conspirar contra o grande artista. A cabine onde ele havia urinado estava ocupada, e aí ele teve que esperar. Aí esperou. Quando ele vê, é um funcionário do aeroporto que está acompanhando um senhor idoso que tem dificuldade de locomoção. Isso o deixa um pouco perturbado, porque ele pensa assim, nossa, será que um dia eu vou viajar e vou precisar de um acompanhante? Estarei idoso, sozinho? Isso deixa um pouco angustiado. Ele vai, mexe nos papéis, olha a lixeira e não encontra nada. Começa a ficar muito preocupado, porque ele está sem documentos. Ele decide então procurar alguém
do aeroporto, algum comissário que possa ajudá-lo a recuperar os seus documentos perdidos. Nesse momento, ele tornou a tomar a esteira sem atinar que tinha pela frente uma moça com meia dúzia de sacolas do free shop. Mas apesar da carga e das botas de salto-agulha, ela caminhava com desenvoltura, chamando em voz alta um sujeito mais adiante. Amor, amor! Então ele está voltando lá, né, tentando encontrar algum funcionário do aeroporto. Tem uma moça na frente dele, a moça está cheia de sacolas e ela chamando amor, amor. E o amor aparece. Quem é? Aquele rapaz da jaqueta de camurça. E aí ele já fica olhando desconfiado, fala, mas esse homem de novo? Esse homem de 40 anos, jaqueta de camurça, né? Fica olhando esse playboy bonitão e já fica meio desconfiado. E o grande artista, então, gente, faz a sua via crucis. Ele tenta de um terminal a outro, alguma informação, pensa em ir à polícia, ao terminal de achados e perdidos, a parte em que os comissários ali estão, os outros que podem dar informação, e uma é mais desanimadora do que a outra. Ninguém viu esse documento, ninguém sabe informar nada, ele não pode ir até a polícia porque está com a comunicação interrompida naquele momento, ele não tem nenhuma informação positiva no achados e perdidos porque ninguém devolveu nada ali e ele já está desolado, ele já está desanimado, pensando assim, perdi o meu voo para Paris. O que vai acontecer comigo? Vou ter que voltar para casa. Vou ter que assumir essa história de não ter conseguido realizar a minha viagem. E ele já está pensando, gente, em pegar um táxi para voltar para casa. Mas ao mesmo tempo ele reflete e fala assim, melhor eu ir ao banheiro antes de pegar o táxi. E ele volta. Vamos ver. Voltou ao banheiro, achando por bem urinar antes de pegar um táxi. E passou uma água no rosto suarento. Enxugou-se com papel toalha e o largou sobre a bancada, porque a lixeira embutida na pia estava muito abarrotada. Epa, o que aconteceu aí? Ele voltou ao banheiro, limpou o rosto, lavou o rosto que já estava suando com tanta tribulação. Na hora que foi jogar o papel fora na lixeira, não tinha espaço, porque a lixeira estava atolada, estava repleta. E nessa hora ele... Opa! Como é que essa lixeira está tão cheia assim, se nem tem tanta gente no aeroporto a essa hora? Vamos continuar lendo. No canto direito da bancada, a boca da lixeira era um buraco circular com borda de alumínio. Ele observou o monturo de papéis usados. E lhe passou pela cabeça que o seu passaporte poderia estar no fundo daquele poço. Tinha noção de quanto era detestado em certos meios. E não era de admirar que algum canalha chegasse ao ponto de jogar seus pertences no lixo. Mas se enganava o cujo se imaginasse que um grande artista, mesmo na ausência de espectadores, se rebaixaria a fuçar uma lixeira por causa de um passaporte. Na verdade, ele já nem se lembrava do que ia fazer em Paris. Por outro lado, o canalha daria gargalhadas se soubesse que os papéis do artista haviam sido encaminhados no saco de lixo a um aterro sanitário a fim de serem triturados, incinerados ou reciclados para a confecção de novos passaportes destinados a cidadãos decentes. Meio sem se dar conta, o artista já revolvia a superfície da lixeira com papéis toalha mais ou menos úmidos. Era óbvio, porém, que o canalha não deixaria o passaporte tão facilmente ao alcance da mão. Ele o afundaria mais e mais até onde só um canalha igual a ele pudesse chegar. Gente, a narrativa continua e o grande artista está naquele ímpeto de enfiar a mão naquela lixeira horrorosa, imunda, cheia de papéis nojentos
e ele consegue apalpar alguma coisa com uma espécie semelhante a um documento. Ele encontra o passaporte e ele encontra o cartão de embarque. Só que esses documentos, gente, estão molhados, sujos, delicados, nojentos. E ele faz uma sujeira no banheiro, porque ele tira todos os papéis da lixeira, mas ele consegue recuperar os seus documentos. Nesse momento, qual é a ideia? Se eu tenho os documentos, eu não consigo embarcar. E ele resolve sair atordoado, acelerado do banheiro, no momento em que ele escuta a última chamada do seu voo. Porque se ele não entrasse naquele momento, ele não poderia embarcar. Ele ainda pensa em se desculpar com a funcionária que limpa o banheiro, porque ele deixou o banheiro em petição de miséria, né? Imundo, todo bagunçado, mas não dá tempo de arrumar. E ele sai correndo e vai em direção ao guichê em que as pessoas estão apresentando os documentos para o embarque. Quando ele consegue, enfim, apresentar o documento, é outro problema. Porque o documento está sujo, está molhado, está disforme e os guardas não querem deixar que ele entre, mas depois de muita conversa ele consegue. Passa por aquele túnel, entra no avião. Quando ele acaba de colocar os 2 pés dentro do avião, a porta atrás dele se fecha. Os passageiros já estão irritados porque o voo está demorando e ele enfim respira. Vou embarcar. Estou no avião. Vou a Paris. Ele está todo sujo. A manga está suja, o paletó está sujo. Ele precisou enfiar a mão na lixeira, né, gente? Então ele está todo sujo. Quando ele vai olhar, se dirigir à sua poltrona escolhida com cuidado, ele vê que tem um homem sentado na sua poltrona. Naquele momento que ele já está irritadíssimo, ele fica ainda mais irritado. Como é que tem alguém na poltrona dele, se todas as poltronas no avião são marcadas? E ele fala com o homem que está sentado no seu lugar e o homem não lhe responde. Está com fones de ouvido assistindo a um filme, não se incomoda. Sabe que está no lugar errado, mas não se incomoda. Depois de chamar o funcionário e de uma confusão, o homem até se levanta, muito irritado, bufando, como os franceses fazem, diz o narrador, e fica na cadeira ao lado, deixando o grande artista se acomodar. Parece que está tudo resolvido, né, gente? Depois de tanta confusão, ele vai para Paris naquele voo. Pensa nos seus ansiolíticos, acha que vai dormir profundamente, que vai descansar, mas não é nada disso que acontece. E aí ele observa um movimento ali no avião. Acompanha comigo. Está falando aqui do indivíduo que estava no lugar dele. O indivíduo usava uma calça creme com vinco, sapato social, tinha um jeito de francês e não escutou seus protestos porque estava com fones de ouvido, assistindo a um filme. Uma aeromoça fez o grande artista recuar para passar com os casacos e paletós dos passageiros, que pendurou no armário ao lado da porta do banheiro. Na mesma hora, saiu do banheiro um comissário de bordo nervoso, ordenando ao recém-chegado que guardasse a valise no bagageiro e se sentasse na poltrona do corredor, pois a aeronave não tardaria a decolar. Mas ele fez questão da janela, tinha o canhoto do cartão marcado. Beleza, então foi aquela confusão, o homem saiu do lugar dele, ele sentou no lugar certo e o homem sentou ao lado. O artista, porém, continuava irrequieto e já com o avião em movimento se levantou para buscar a nécessaire na sua valise. Mas assanhado ficou ao avistar na última fileira do seu setor o playboy bonitão e a mulher, que baixaram os olhos e fingiram mexer no celular. Gente, quem que ele encontra na hora que ele se levanta para mexer na bagagem? O playboy e a mulher. Naquele momento que ele olha para o playboy e para a mulher, ele tem certeza, já sei, foram eles. Foram eles que pegaram meu documento, foram eles que jogaram meu passaporte na lixeira,
Eles, esse risinho malandro olhando para mim, já sei, mas eu vou me vingar. Eu vou me vingar. E ele arquiteta essa vingança. Vamos ver? O grande artista dorme um pouco. Quando ele acorda, vê que todas as pessoas estão dormindo no avião e olha lá para onde está sentado o playboy. E ele diz que o playboy está dormindo e sorrindo, com um sorriso irônico. O sorriso era só com o canto esquerdo da boca, o típico sorriso de um canalha. Ele sonhava seguramente com o momento em que afundou na lixeira o passaporte de um grande artista. Sonhava e ressonhava a mesma cena dentro de um sono denso, contínuo, de quem nunca precisou de calmantes. Era mesmo um homem que dormia bem, como todo autêntico canalha. E em seu rosto não havia nem sombra de raiva, somente um ódio satisfeito. Assim, o artista compreendeu que não passava de um aprendiz de canalha, com sua insônia enraivecida. Havia chegado ali disposto a quebrar os dentes do bonitão, julgando que nada haveria de mais canalha que esmurrar um desafeto dormindo no escuro. Reprimiu a tempo o arroubo estúpido, mas não seu desejo de vingança. E algum instinto conduziu ao armário onde a aeromoça guardara os agasalhos antes da decolagem. Olha o que o grande artista vai fazer, gente. Convencido de que quem arrumou aquele desacerto na vida dele foi o playboy, ele lembra, tá todo mundo dormindo, né, no voo, que a aeromoça passou com os casacos e guardou lá perto do banheiro. Ele sabe que o playboy usa uma jaqueta de camurça, então ele vai lá, abre a portinha, procura entre os casacos a jaqueta de camurça, acha a jaqueta de camurça e tira no bolso da jaqueta o quê? O passaporte do playboy. E ele pensa assim, é agora que eu vou me vingar. O que ele faz? Ele vai ao banheiro, pica em pedacinho as páginas do passaporte, ainda joga no vaso e dá descarga. Naquele movimento de sucção, não existe nem vestígio mais do passaporte do playboy. O grande artista, sereno, feliz, vingado, sai do banheiro, volta para sua poltrona e ali termina o seu voo tranquilamente. Chegam ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, né, que era o destino do voo. Todos começam a se preparar para descerem, pegam as suas bagagens. Ele vê aquele francês irritante do lado dele, vê o playboy e a esposa e pensa assim, ele acha que vai desembarcar. Não vai pisar o solo francês, porque sem documento ninguém entra num país estrangeiro. Eles saem do avião, passam pela fila de imigração, os documentos são checados e ele ainda observa o rapaz procurando desordenadamente, abrindo mala, abrindo valise, tateando os bolsos, procurando o passaporte sem encontrar. E ele não encontra. E o grande artista está ali se regozijando com aquela cena, lembrando tudo que ele passou por ter perdido o seu passaporte. Naquele momento, o francês passa por ele, pelo grande artista, e vai também para a fila de imigração. E aí ele percebe que o francês não era francês, porque senão não estaria ali naquela fila. E de maneira bem arrogante, passa aquele homem por ele. E nós temos, na última página, no finalzinho, a seguinte descoberta. Acompanhe comigo. Ao partir, o grande artista desejou uma boa estada ao companheiro de viagem, que respondeu com um isqueiro na mão: da próxima vez eu taco fogo. Perceberam? O engano, o equívoco, não foi o playboy que jogou fora o passaporte do grande artista. Foi o falso francês
que no final ainda disse assim, não devia ter jogado fora, devia ter queimado. Tudo que o grande artista fez, gente, foi com a pessoa errada. Esse é o conto O Passaporte. Agora, vá ao texto original, imperdível. Um beijo e até o próximo vídeo.